A paz do Senhor, amados, glória a Jesus, maravilha, né? Deus é fiel, não temas, o Senhor é contigo, glória a Deus. Quero compartilhar com meus amados irmãos, né, a palavra do Senhor, aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Antes de lermos o texto, se você ainda não é inscrito no canal, você venha se inscrever, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom, queridos? Glória a Deus. Mateus capítulo 24, no versículo 3 diz assim: E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerras, olhai e não vos assisteis, porque é mister que isso aconteça, tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém? Queridos, a realidade é, você já parou para refletir e pensar que vai acabar, tudo isso aqui vai acabar? A humanidade vai acabar, queridos, né? Essa é a história da humanidade, começo, meio e fim. Vai vir o fim de tudo. Já parou para meditar nisso? Então, essa passagem que eu quero estou compartilhando com vocês, é que o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente refletir sobre isso e ficar percebido, porque essa é a história, o fim da humanidade já está aqui, ó, já está escrito. Vai chegar um momento que tudo isso vai acabar aqui na Terra, né? Então agora Jesus falou para os seus discípulos alguns sinais. Mas o que acontece? Eu quero falar com você sobre a vinda previsível de Deus e também a imprevisível, né? Então vamos entender um pouco sobre esse versículo que nós lemos, sobre os sinais do fim. Os sinais que nós lemos aqui: os falsos profetas e os liberais religiosos dentro da igreja visível aumentarão e enganarão a muitos, então haverá muito engano. Muitas guerras, fomes e terremotos serão o princípio de dores, né, chamado também de parto, da nova era messiânica que se aproxima. À medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido e muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. Já está acontecendo, né, irmãos? Sabemos disso, né? Os de respeito pelos mandamentos de Deus e violência e o crime aumentarão rapidamente, e o amor natural e o afeto da família diminuirão. Não é verdade? A gente vê aí, o que mais a gente consegue ver pessoas que a família está se desfazendo, pessoas que abandonam filhos, esposa, né, abandonam crianças na rua, na lata do lixo. Isso é falta de amor pela família, amados. Está diminuindo. Apesar dessa intensa e crescente aflição, o Evangelho será pregado no mundo. Os salvos permanecerão firmes na fé através de todas as angústias dos tempos do fim. Os fiéis, à medida que vierem o aumento desses sinais, saberão que o dia da volta do Senhor para buscá-los se aproxima. Então, sabemos que com esses sinais a gente sabe que está próximo, né?
Então aqui você pode ver que o primeiro sinal importante aqui, Jesus já declara que nessa última era, né, o engano religioso será volumoso na terra. Amados, mas tem muito engano, muita gente distorcendo a palavra de Deus, querido. Sinais, tá? Sobre o próprio Jesus falou aqui, acautelai-vos, né? E fala que muitos virão no nome dele e enganarão a muitos, né? O engano religioso, né, tem aumentado, né? E o próprio Jesus já falou aqui logo no começo, que ele fala para os discípulos, olha, acautelai-vos. Isso quer dizer que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. É do maior interesse de Cristo que seus seguidores se acautelem do engano religioso que se alastrará em todo o mundo nos últimos dias. Para salientar esse perigo para os crentes dessa época, Cristo repete a advertência 2 vezes no Sermão do Monte das Oliveiras, tá? Então o Senhor, ele nos adverte para a gente estar ligado, amados, porque está difícil hoje em dia, tá? E Jesus falou, sereis odiados, né? Vamos ser perseguidos, né? Enquanto vivemos aqui nessa terra por amor de Cristo, né? Por ser leais ao Senhor, vamos ser perseguidos, vamos sofrer perseguições, né? Faz parte, né, do cristianismo, sofrer por amor ao Senhor, porque Jesus falou assim, o mundo vos odiará, porque eu testifico que as obras do mundo é má. Amém? Então, essa passagem aqui é para a gente refletir, queridos, que a história tem um fim, a história da humanidade. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, tá? Coisas que eu falo muitas das vezes aqui na congregação é que à medida que os últimos dias se aproximam, surgirão muitos falsos mestres, falsos pregadores entre o povo, tá? Então grande parte do cristianismo será apostata, e a lealdade total à palavra de Deus, bem como santidade bíblica, serão coisas raras de se ver. Eu falo aqui para os irmãos aqui na igreja, vira e mexe eu estou falando, irmãos, valorize, se você está numa congregação que é pregada a palavra, tá? Que prega santidade, porque nos últimos tempos vai ser coisa rara, amados. Haverá muitos falsos, muitos pregadores, muitos mestres distorcendo tudo, enganando a muitos, engano religioso, não falando sobre santidade verdadeiramente, tá? E muitos crentes professam, aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra, tá? Isso motivará oposição à verdade bíblica dentro da igreja. Homens pregando um evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança nas denominações e nas escolas teológicas. Os tais enganarão e desviarão a muitos de dentro da igreja com seus ensinos errados. Então, todas as partes do mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, satanismo, tá? Que se é sinais também que isso aumentando, que Jesus, né, a vinda do Senhor está próxima. Então, para não ser enganado, cada crente deverá crescer em fé e amor para com Cristo e ter como autoridade absoluta em sua vida a palavra, conhecendo bem na sua totalidade, que, amados, examinai as Escrituras. Ninguém te engana se você estudar a palavra. Eu falo muito aqui para os irmãos, estuda a palavra, examine as Escrituras, venha para a escola dominical, venha aprender. Mas muitos estão desapercebidos, estão sendo negligentes, né? Então Jesus já está falando aqui para os discípulos, que quando esses sinais a cada dia está crescendo, é que a vinda do Senhor está próxima, tá? Então, quando se fala dessa vinda de Cristo, né, o que acontece? A gente ainda também não sabe qual vai ser o dia que ele vai voltar. Ninguém sabe, né? A Bíblia fala
né, sobre o Senhor, né, que nem o Filho do Homem, vou ler daqui a pouquinho com vocês, mas vamos continuar aqui, que é o seguinte, o dever do crente é ser fiel e alcançar todo mundo até que o Senhor volte para levar a sua igreja ao céu. Então, quando esse evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim, diz a palavra. Mas só quem vai saber esse momento é o próprio Deus. Ninguém vai saber que momento é esse, tá? Que já foi pregado, né, o evangelho. Então, o Senhor, ele já advertiu e falou que esses sinais, né, que seria da próxima sua vinda, que seria assim, os discípulos pediram: que sinais serão, Senhor, que da sua vinda e do fim. Então agora Jesus começa a falar. Então, aqui no versículo 36 diz assim: porém, daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, quando está falando sobre esse versículo, que fala que ninguém sabe a hora, nem os anjos, nem o próprio Jesus, é quando ele estava aqui na terra. Certamente, quando ele, né, foi para o Pai, essa resposta já foi dada, né? O que acontece? Certamente, quando Jesus reassumiu a sua glória anterior, passou a conhecer a data da sua futura volta, né? Então, os santos da tribulação poderão saber o tempo da sua volta, observando os sinais dessa tribulação que Cristo descreveu. Qual é esses sinais? Isso aqui já é para quem está na tribulação, tá? Vai vir um arrebatamento, né? Então, a volta imprevisível do Senhor é antes da tribulação, vai pegar muita gente de surpresa. E quando tiver aquele povo na tribulação, haverá sinais, né, que eles vão saber exatamente quando Jesus realmente vai voltar, que é chamado da segunda fase, né, da sua volta. Que sinais são esses? Esse está aqui no versículo, no capítulo também 24, no versículo, cadê? 29, que diz assim: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, haverá um abalo cósmico, né, muito grande, onde esses santos que estarão na tribulação vão entender que quando acontecer esse sinal aqui, esses sinais, Jesus já está na segunda fase, tá? Olha só que coisa maravilhosa aqui, ó. Imediatamente após da tribulação haverá sinais cósmicos assombrosos que precederão o aparecimento imediato de Cristo. A volta de Cristo à terra com poder e grande glória não surpreenderá nenhum santo na tribulação, relacionados, né, na tribulação, atento à palavra de Deus e aos sinais cósmicos relacionados com o sol, a lua e as estrelas e o abalamento das potências dos céus. Então, quando isso acontecer, aquele povo lá da tribulação, lá os santos já estão, opa, Senhor, eis-me aqui, Jesus já está, meu irmão. Então, essa volta é chamada volta previsível, né? E a imprevisível é aquela que é antes da tribulação, que eu vou comentar agora aqui com os amados irmãos. Então, o que acontece? No versículo 36 diz assim: porém naquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos, né, como foi falado aqui, nem o Filho do Homem, unicamente o Pai. Mas quando Jesus voltou ao Pai, certamente ele já sabe o dia, o momento, a data futura dele voltar. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Amados, agora o Senhor ele faz uma comparação, né? Falando de Noé, do dilúvio. Mas por quê?
Aqui Jesus ele compara três classes de pessoas, tá? Então o que acontece? As vítimas do dilúvio, né, está representando os descrentes da tribulação, tá? São pessoas que, por estar despreparadas, né, por representar os descrentes, despreparada da vinda de Cristo, né, serão destruídos no tempo do fim, tá? Então isso aqui já trata da segunda vinda de Cristo, né? Então essas pessoas elas vão ser destruídas por estar despreparadas. Noé, ele não pregou dizendo que havia um dilúvio? Não foi? E ninguém dava crédito, né? Então Deus mandou ele construir a arca, não foi? Demorou muitos anos para ser construído e ninguém dava crédito a Noé. O que aconteceu? Ele colocou ali os animais, entrou com a família dentro da arca e Deus mandou o dilúvio. O que aconteceu com o povo que estava fora da arca? Pereceram. Então esses são despreparados, que não dão crédito, que não acreditam, né? E qual outra classe de pessoas? Noé representando os crentes da tribulação, né? Por causa dos sinais do tempo do fim, os santos da tribulação sabem quase exatamente o momento da volta do Senhor. Estarão preparados e serão salvos, né? A ocasião da volta de Cristo para eles ocorre no tempo previsto. Então essa já trata da segunda fase, né, da volta do Senhor, né, depois da tribulação. Então esses crentes que vão estar na tribulação, mediante os sinais, eles já vão saber que Jesus é o momento que ele está voltando, tá? E a outra classe de pessoas, que é os discípulos de Cristo, de Jesus, eles representam os crentes de nossos dias, que somos nós, né? E os crentes da igreja, antes da tribulação, tá? Que não saberão o tempo da volta de Cristo para levá-los ao céu, né? Então nós cremos que antes da tribulação, né, quando Jesus vir, haverá o arrebatamento, né? Que num piscar de olhos o Senhor vai tirar o seu povo, né, aqueles que estão vivos. Aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro e vão se encontrar com Jesus nos ares. Glória a Deus. Oh, maravilha! Deus é fiel, né? Mas esses aqui que representam nós, né, a igreja hoje, como somos nós não sabemos, amado, o dia certinho que Jesus vai voltar, não. Olha, não sabemos a hora, né? Então não haverá sinais específicos precedendo a vinda do Senhor para buscá-los, pois Cristo declara que ele ocorrerá inesperadamente, tá? Então, isto porque os santos da igreja, em certo sentido, assemelham-se ao povo do dilúvio, e eles não saberão o tempo da volta de Cristo e semelhantemente serão surpreendidos quando ele vier. Devem, portanto, aplicar toda a diligência a fim de estarem prontos para qualquer momento, né? Nós nos lemos aqui que o Senhor, comparando aos dias de Noé, que eles bebiam, casavam e davam-se em casamentos até o dia em que Noé entrou na arca, né? E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados, é qualquer momento, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, né? Esse assunto aqui é muito forte, tá? É muito profundo. Então que eu quero falar ao teu coração, né? Que o Espírito Santo falou ao meu coração, é para que nós venhamos estar preparados, irmãos, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Os sinais já estão aí, né? Nós lemos, né? O fim já está próximo. Então, a qualquer momento. Então, aqueles discípulos, quando perguntaram ao Senhor Jesus, com certeza eles queriam que Jesus voltasse ali naquela geração, né? Geração vindoura ali, né? Não muito longe, né? Mas só que muitos já partiram, né? E Jesus ainda está para voltar. Mas o que o Senhor quer falar comigo e contigo? Que nós devemos, mesmo que alguns não alcançaram, né? Que acreditavam que seriam na geração deles, que nós devemos acreditar que Jesus pode vir nessa geração. E pode mesmo, querido, a qualquer momento. Então,
essa volta imprevisível do Senhor é isso que vai pegar a gente de surpresa. Todo mundo vai ser surpreendido. Bem-aventurado aqueles que já estão esperando, né? Estão já, Senhor, eis-me aqui. Jesus, estou aqui, Senhor. E existe aqueles despreparados, descrentes, incrédulos, que não dão ouvido, que não estão nem aí, estão só pensando em, como foi falado, casavam, vendiam, compravam, passeavam, até que uma hora Noé entrou na arca com a sua família e veio o dilúvio. E pegou todo de surpresa e todos pereceram. Então sabemos que um povo vai ser salvo na tribulação, na grande tribulação, mas muitos vão perecer, né? E o Senhor vai vir, né, julgar, né, na sua segunda vinda, no final de tudo, né, ele vai julgar, né, aqueles, né, que não fizeram aquilo que é bom nessa terra, né, vai julgar todos, né. Eu vou até ler aqui para a gente já fechar, né, porque isso aqui é importante a gente saber, né, que o Senhor, o que ele vai vir fazer, né. Então, o Filho do Homem vai vir. Então, na realidade, ele vai juntar os seus escolhidos. Está aqui no versículo 31. Ele enviará os seus anjos com rigo, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos aqui conferir. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta. Não sei se essa palavra é essa mesmo, mas está assim na minha Bíblia aqui. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e de uma outra extremidade dos céus. De uma outra extremidade dos céus. Então, o que acontece aqui na realidade, né? Quando Jesus Cristo voltar à terra depois da tribulação, o que vai acontecer, né? Depois da tribulação, ocorrerão os seguintes eventos: o juízo divino sobre os ímpios, né, aqueles que amaram o pecado, amaram ser perverso a vida inteira, sobre o anticristo, juízo sobre o Satanás, ocorre o julgamento das nações e a separação das pessoas vivas na terra a vinda de Cristo. E os santos de todas as eras estarão reunidos. Isto inclui a reunião dos santos que já estão no céu e dos santos vivos na terra, no advento de Cristo. O reinado de Cristo na terra por 1000 anos. Então, está aqui, queridos, né? Haverá também um juízo, né? Então, é um assunto muito profundo e tem que ter bastante tempo para comentar. E eu também aproveito para falar para os irmãos que o Senhor tem colocado no meu coração, né, para falar algo com meus amados irmãos, mas também não é que o intuito aqui não é dar estudo bíblico, né, porque é muito demorado, né, porque quando você vai dar estudo bíblico aí você tem que falar por que foi escrito aquilo, o povo da época, a cultura e aquela coisa toda, e é muito bonito, isso também gosto. Mas não é o caso aqui do que Deus colocou no meu coração. Deus botou a mensagem e tem um tópico, um foco mais forte, né, no meu coração que eu estou passando para você. Então, qual é o sentido aqui? É que nós devemos estar preparados e vigilantes, porque Jesus pode vir a qualquer hora, porque nós, nessa geração, antes da tribulação, não sabemos a hora que Jesus vai vir. Pode ser a qualquer momento. É um despertamento. Mas aquele que quando a igreja for arrebatada, aqueles que ficarem para a grande tribulação, haverá um povo que também vai ser salvo. Mas esses vão ter sinais também visíveis, também profundos, que eles já vão saber quando realmente Jesus já está para voltar, que vai ser aqueles abalos cósmicos no sol, nas estrelas, na lua, né, e aí por diante, tá bom? Então que Deus venha abençoar a tua vida grandemente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário, tá bom, amados? Que Deus venha abençoar a tua vida grandemente e vamos estar preparados, né, esperando a vinda do Senhor.
Ele vai vir nos buscar e nós queremos estar com Ele, porque lá é só glória, não há pranto, não há choro, né? Só bênção na presença do Senhor, só maravilha, tá bom? Deus venha abençoar a tua vida e reflete aí que a humanidade vai ter um fim, né? Começo, meio, mas tem o fim, é o fim de tudo, tá bom? Mas nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus cantando no lindo coral, né? Quando minha esposa gosta de falar muito essa palavra, vamos estar cantando no lindo coral, ali adorando ao Senhor Jesus, amém? Todos nós, eu creio, fiquem na paz.